Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João. Evangelho de São João, no capítulo 14. Glória a Deus. Espera aí, irmãos, eu troquei aqui o testemunho, perdão. Glória a Deus. Não é no Evangelho de São João, não, viu, irmãos? É no livro de Ezequiel, Ezequiel, capítulo 37, por favor. Está aqui, ó. Eu não estou nervosa, não, viu? Esse aqui é o testemunho. Ezequiel 37. Eu quero ler um testemunho. Boa noite, irmãos, a paz seja com todos. Eu sofri um acidente de trabalho. Minha mão foi prensada na porta do ônibus. Quando cheguei no hospital, o médico me atendeu e disse assim: pela gravidade do acidente, era para você ter perdido a sua mão direita. O médico me disse que ele não tinha nenhuma religião, mas ele acreditou que foi um milagre minha mão estar intacta. Para a glória do Senhor, eu já sou um milagre, por ter nascido prematura de 5 meses, olha isso. E hoje eu posso dizer que continuo fazendo parte do milagre. Olha que coisa linda. Esse testemunho é da Carolina Crinca. Aonde você está, Carolina? Ela é pequenininha, ela está ali. Irmãos, eu achei graça que ela veio, ela falou: olha minha mão, olha meu bracinho, era para ter esmagado. Eu achei fenomenal. E nós estamos testemunhando que ela foi prensada na porta do ônibus e não aconteceu nada, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor, por gentileza. Vamos ler então a palavra de Deus aí. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. 6. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, olha o processo: profetize ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e puseram-se em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel.
Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes assim: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer e fazer vocês sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os restabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite, de quarta-feira, e é noite do milagre. Nós já tivemos vários cultos durante o dia, às 8, às 13, Senhor, às 15, às 5:30 e agora. E nós oramos, pedimos a tua bênção, fale conosco. Aqui no presencial e online, nós oramos, Senhor, e aviva a tua obra, no nome de Jesus. Amém. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Irmãos, quantos estão conseguindo fazer presencial? E você fala assim: olha, eu estou me empenhando, estou me esforçando. Amém. Tem outros que conseguiram só vir hoje. E tem irmãos vindo às 8, vem vindo às 3, vem vindo às 5:30 e agora à noite também. Tem irmãos em tudo. Eu quero, nesta noite, conversar algo com vocês. Algo que está no meu espírito. Algo que está no meu coração. E quando nós somos meninos, nós falamos como meninos. Mas quando nós adquirimos uma maturidade, nós falamos com conhecimento de causa. E nós falamos não só o que estudamos e o que aprendemos. Nós falamos o que nós vivemos. Você concorda com isso? Eu quero pedir perdão a vocês. Quero pedir perdão à igreja por durante muitas vezes atrapalhar o processo de Deus. Não porque eu me pus na frente, não porque eu falei contrário, não. Mas por muitas vezes não entender o que o Senhor queria fazer. Por exemplo, agora mesmo o pastor veio aqui e disse que nós temos aqui e que vai ampliar aqui. Alguns anos atrás, eu ouvia isso e eu chorava. Mas eu chorava não porque eu não acreditava, porque eu não conseguia ver. Além de não conseguir enxergar, eu sabia da real situação. Eu sabia do financeiro. Eu sabia que nós não tínhamos onde pegar. E aí o Espírito de Deus falando com a igreja, que milagres não se explicam, milagres se vivem. E sabe quando eu comecei a falar isso? Há alguns anos. Eu nunca entendi. Toda vez de comprar uma terra, toda vez de adquirir algo, eu tinha muito medo. Porque, não por incredulidade, por talvez saber da circunstância. Mas eu já tinha que ter tido já a estrutura para entender que Deus ia dar. Mas só que o Senhor, Ele não faz a gente amadurecer do dia para a noite, se nós não estivermos em um ambiente de milagres. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque eu quero dizer isso para você. Não questione. Não questione quando não entender. Não lute contra o mover de Deus. Porque eu estava lendo ali naquele evangelho de São João, quando Jesus teve um encontro com Nicodemos. Jesus diz para ele, pastor Juninho, assim, olha, que o vento, você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Mas você sente ele, e ele vem com um propósito. Irmãos, assim são os filhos de Deus. Nós nascemos por um propósito. Você não é um homem comum. Você não é mais uma mulher comum.
Você é uma pessoa que foi separada para o trabalhar do agir de Deus na sua vida, na terra. Quando nós ouvimos falar sobre propósito, nós pensamos que é na vida dos outros. Nunca queremos, às vezes, acreditar que o Senhor está dizendo: eu tenho planos maiores para você. Eu tenho planos excelentes para você. Os meus planos para você, eles são maior do que os seus pensamentos. Os meus planos para você, eles são maior do que os céus. Ele é mais distante do que o céu é da terra. Quando nós lemos isso dentro de um quarto fechado, nós nos derramamos no chão. Nós nos prostramos, nós choramos. Mas quando chega na hora da gente pôr a mão no arado e a gente pôr essa fé em prática, muitos de nós, vocês não, eu, fico tutubiando, fico medrosa, fico amarela. Mas nesta noite, eu quero dizer isso para vocês: eu não sou mais o empecilho. Eu me rendi totalmente ao Senhor e graças a Deus eu já consegui entender que o processo acelerado está sobre nós. No mês de dezembro, quando começou o mês de dezembro, o pastor começou a falar sobre essa bênção, palavra acelerada, sobre o processo acelerado. Eu disse: como assim? Deus vai mexer na palavra dele? Não, o pastor não estava dizendo que Deus ia mexer na palavra. O pastor estava dizendo que o tempo ia ser acelerado. Mas na minha limitação eu não queria entender. Porque quando a gente tem medo do novo, irmãos. A gente tem medo de mudança. A gente tem medo de conhecer situações novas. Muitas vezes nós sofremos, ficamos presos em um ambiente, ficamos presos em um lugar por medo. Medo de se aventurar, medo de se jogar, medo de dar passos de fé. Por exemplo, quando nós lemos evangelhos, e nós lemos que os discípulos estavam em alto mar, 40 dias de milagres. Nós estamos na semana do poder, irmãos. Nós estamos na semana do poder. Nada do que você está sentindo, nada do que você está percebendo é mero acaso. O vento do Espírito está soprando mediante o posicionamento da igreja. A igreja está dizendo: sopra Espírito, mesmo que você não veja nada, mesmo que você não perceba nada, a atmosfera, ela já não é mais a mesma, porque ela está em movimento. O vento está em movimento, ele está movendo, e quando Deus começa a se mover, o sobrenatural vai se aproximando da gente. Mas o nosso medo, mas o medo e a incredulidade não pode impedir de nós darmos passos de fé. Por exemplo, quando os evangelhos falam dos discípulos, de alguns discípulos em alto mar no barco, era noite, era tarde da noite, o vento muda, e Jesus aparece na madrugada. E quando Jesus aparece, eles pensam consigo, palavras minhas: não basta morrer afogado, ainda vem um fantasma para nos amedrontar. Quando eles veem aquele homem vindo em direção a eles, eles começam a gritar, eles começam a se desesperar. Não se culpe e não se cobre por muitas vezes você ter pânico, por você ter temor diante de algumas coisas. O fato de você dizer que confia em Deus não te isenta de ter medo. Mas mesmo tendo medo, o Espírito de Deus, ele nos levanta e ele dá palavras de ordem para nós. Quando eles veem aquele homem vindo tarde da noite, andando sobre as águas, irmãos, o que é isso? Eles começam a gritar. Jesus fala assim: acalmem-se, fiquem calmos, aquietem, sou eu. Aí Pedro, corajoso, muitas vezes malhado por nós, quando nós falamos de falta de controle, Pedro diz: é o Senhor. Se é o Senhor, então mande que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz para ele: então venha.
Mas ele estava no barco, o vento estava forte, e assim mesmo, ele ousou a descer do barco e dar uns passos em direção a Jesus. Aí você estuda um pouquinho e você vê que quando ele está olhando para Jesus, ele vai andando firmemente. Mas quando ele dá ênfase, quando ele dá atenção ao barulho do vento e ao barulho das águas, ele teme e ele afunda. E quando ele afunda, ele morre. Ele é submergido, ele morre afogado. O que o Senhor faz? O toma pela mão, o levanta. Não tenha medo de cair. Se você cair, você tem que ter a nobreza de reconhecer que nós somos limitados, que nós somos humanos. Nós não somos super-heróis, nós não somos pessoas perfeitas, nós somos pessoas comuns até então. Mas desde que o Senhor nos chamou, desde que Ele se revelou a nós, nós somos homens e mulheres espirituais. E os que são carnais, cuidam das coisas da carne, mas os que são espirituais, discerne o que é do Espírito, e o que é que o Senhor tem dito a você. Venha, dê os seus passos de fé. Irmãos, e o pastor não começou a dar passo de fé agora, ele dá passos de fé há muito tempo, quando não se tinha uma lata para juntar areia. Irmãos, eu já vi muita coisa. Por isso que demorou um pouco mais para o meu tratamento. Muita tristeza, muita humilhação, muita vergonha. Aos sábados à tarde, os pedreiros trabalhavam até o meio-dia. E os nossos pedreiros não podiam trabalhar. Os nossos eram o pastor e mais um irmão. Não podiam trabalhar porque não tinham lata para carregar as coisas. Então eles esperavam acabar as obras, eles iam lá pegar emprestado latas para encher. Algum problema nisso? Não. Mas eu achava isso muito triste. Mas eu só tinha 20 anos, não podia querer muito de mim. Mas desde antes disso, já tinha começado uma quebradeira. Eu sei que nesta noite, muitos de vocês têm sido posto à prova. Deus tem mexido com a entranha de vocês. As pessoas olham para nós e vê pessoas bonitas, vê pessoas bem resolvidas, pessoas esclarecidas que vão e voltam, pessoas que se comunicam, que falam. Mas quem de verdade nós somos, quando nós estamos somente entre nós e o Senhor? O pastor sempre teve carros velhos. Até então nunca teve carros. Pastora, nós estamos na noite do poder, eu sei. Deixa eu falar isso para você. Nunca tinha nada, nunca teve nada. Quando começou a ter, era o pior de tudo. E aí você diz assim, mas onde está a fé dessa gente? Talvez, tomara que nunca ninguém tenha questionado você. Aonde está a sua fé? Aonde está o seu Deus? Você canta louvores, você adora o Senhor, você serve ao ministério, e aonde está a sua prosperidade? A sua prosperidade, ela está diante de você. Ela está um passo diante de você. O que impede que muitas vezes a gente receba o nosso milagre é que a gente desiste antes de chegar a hora do nosso milagre. Não desista do seu milagre. Não desista do seu propósito. Se você tem sonhos, se você tem objetivo, você é um homem, você é uma mulher, um rapaz, uma moça. Tem adolescentes que têm sonhos. E você pode pensar assim, pastora, mas o meu tempo já passou. O meu tempo já passou, não dá mais tempo de realizar. Não é verdade. Permita que o Espírito de Deus use a minha vida para te dizer isso. Para cada dia de vergonha, o Senhor, Ele nos dará dupla honra, irmãos. Aquele período que a gente não viveu, aquele período que os milagres não aconteceram, porque de uma certa forma estava bloqueado, ou nós não estávamos preparados para receber. O Senhor está com um processo acelerado na nossa vida, e Ele vai chegar. Carros velhos, eu não tenho problema nenhum com isso,
Meu esposo está aqui, ele sabe disso. Eu quis muito ter um carro bom e eu não tive. A ponto de um dia, uma noite, muito difícil. Situações de carro sem assoalho. Vocês sabem disso tudo. Eu disse para Deus assim, porque sabe qual é, às vezes, o meu problema? O seu não. É que nós falamos as coisas e achamos que Deus não está ouvindo. E o Senhor, Ele ouve tudo. Ele sabe todas as coisas. E descendo ali, a descida do Arranca-Chapéu foi um pouco antes da descida. A gente estava parado por uma situação muito triste, uma noite. Eu botei a mão naquele carro velho e disse assim, Deus, o que é para o Senhor um monte de lata? Para nós é muito, porque a gente não tem onde pegar. Mas para o Senhor, o que é? E aquela noite o pastor não falou nada. As meninas ficaram quietinhas. Porque o pastor podia ter ficado estressado e brigado comigo. Não podia, irmãos. Ele ficou quieto. Porque de repente eu falei aquilo que estava dentro dele. Tudo bem que você fale, o que você pense, o que você ache. Mas nós temos que aprender a falar e profetizar diante de quem pode mudar a nossa história. E não demorou nada. Nada que alguns anos a nossa história mudasse. Aí eu já ganhei carro novo, mas agora eu já aprendi a lição, nem ligo para o carro novo. Não liga porque tem um novo, né, irmão? Se voltar para o velho vai chorar, né? É assim. A gente fala que não tem apego, tem sim, viu, irmãos? A gente é um bando de gente apegada às coisas, a gente pega até pano. Nem os nossos trapos a gente não quer liberar. Trapo não, nem os nossos paninhos. Ai, deixa aí, eu vou usar. Ai, deixa aí. Faz 10 anos que você está guardando, não vai usar mais. Ou não serve, ou a traça já comeu, passa para alguém, vai embora. E se está comido pela traça, não dá para ninguém. Põe no saquinho, põe no reciclagem. Sabe? Pastora, por que você está falando isso? Eu quero falar sobre esse milagre. Vocês lembram um dia que eu contei aqui do pastor Jesse Willie? Pastor que era, Deus deu nem mais nem menos para ele do que 16 filhos. E teve um dia que não tinha o que comer. E a esposa disse, só temos 3 bifes de fígado. Quando eu li isso, eu comecei a crer em milagres. Ela fez os 3 bifes. As crianças comeram, 16 crianças, o pai e a mãe comeram. E a frigideira passava na mesa quantas vezes queriam. Os bifes não acabaram. Isso é milagre. Sabe como Deus vai honrar a nossa fé e suprir a nossa necessidade? Segundo a nossa necessidade. O Senhor não vai suprir a nossa necessidade nem antes e nem depois. Ele vai suprir a nossa necessidade mediante a graça, mediante ao favor, na hora que nós precisarmos. A hora que você precisar, o seu milagre está pronto diante de você. Mas você tem que estar esperto e pronto e firme para receber. Eu aprendi a crer nisso. Aí, irmãos, um dia eu tive o prazer de ter uma amiga, e tenho essa amiga viva. Ela contou sobre as batatas. Isso vocês sabem de cor. Ela queria comer batatas, mas não tinha. Ela estava orando e falando para Deus que se ela tivesse batatas, ela cozinharia e faria algo muito especial. Outra vez, a gente fala para Deus, mas não acredita que Deus está ouvindo. Ou nós somos o povo de Deus, ou nós somos um povo de nada. Ou nós acreditamos no que nós estamos buscando, ou nós estamos somente sendo religiosos. E eu não estou pregando nesta noite para gente religiosa. Eu estou pregando para gente crente, que acredita no agir e no sobrenatural de Deus. A irmã não tinha batatas. Ela não tinha dinheiro para adquirir batatas. A vizinha vem e bate. Meu marido, caminhoneiro, comprou batatas, um saco de batatas. Eu selecionei as melhores e trouxe para você. Você acha que foi a vizinha que quis fazer isso? Ou alguém recebeu uma ordem e disse, leva as batatas? O que você precisa? Diga de verdade. O que você precisa que Deus faça? Ah, eu quero que Deus me liberte dessa depressão. Mas você quer sair dela?
Ou você está cultivando ela? Ah, eu quero ser livre de vícios. Mas você curte tanto vício, curte tanto, que o Espírito Santo fala, vou libertar do que ele não quer. Irmãos, a nossa necessidade, ela tem que chegar no nosso limite e de dizer assim, ó, não tem mais o que fazer. Ou eu vou fazer, ou eu vou fazer. O Espírito de Deus vem sobre o profeta Ezequiel. E o Espírito de Deus o leva diante de um vale, isso você sabe. E manda ele profetizar. Mas antes de profetizar, o Espírito de Deus pergunta ao profeta, pode esses ossos reviverem? O profeta diz que responde assim, tu o sabes, Senhor. Eu pergunto para você nesta noite, se o Senhor te levanta, se o Senhor te chama, para colocar diante, não mais diante de um vale seco, de ossos secos, mas diante do seu vale, diante de alguns vales que estão diante de nós, vales de enfermidade. Tem pessoas que estão doentes, irmãos, e não têm coragem de ir ao médico, por medo do diagnóstico, vai morrer por falta de cuidado. Se formos ao médico, se procurarmos ajuda, a boa mão de Deus irá diante de nós, e o nosso quadro vai ser revertido em nome de Jesus. Existem famílias que estão dentro de 4 paredes, se engafinhando, se matando de ira, praguejando um contra o outro, o marido desejando que a esposa morra, a esposa dizendo, eu não vejo a hora que esse homem morra. Não fale besteira. Tem pais que não aguentam mais a disciplina dos seus filhos, e eles não têm mais 2 anos, eles são adultos, mas você continua sendo pai deles. E o Senhor está dizendo para nós nesta noite, a minha presença, ou vocês que são espirituais, vocês são como o vento. Vocês não veem o vento, vocês não sabem de onde ele vem e nem para onde ele vai, mas o Espírito de Deus os leva para onde ele quer. Deus quer a nossa atenção, o Senhor está chamando a nossa atenção, o Estado está se mobilizando, as igrejas estão se mobilizando. O profeta diz assim em Crônicas, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. O conserto da nossa casa não está diante de um divã. O conserto da nossa casa não está no que as pessoas acham. O conserto da nossa família, ela está nas mãos de Deus, irmãos. E nas mãos de Deus, nós temos que nos levantar e ser conduzidos a profetizar. Quando o profeta começa a profetizar, que os ossos se unam. Ninguém fala melhor do que o pastor sobre isso. Ninguém fala melhor que Bruna sobre isso. Mas não é a minha palavra hoje. Eu não vou fazer barulho de chocalho. Eu não vou fazer barulho de tec-tec. Mas eu quero dizer para vocês. Quando o profeta diz, o Senhor diz, filho do homem, profetiza. Ele estava diante de um vale de ossos secos. Ele estava diante de um vale de morte. Existem morte na nossa casa, existem falência na nossa casa, mas enquanto ninguém percebeu, nós vamos levando. Não leve a falência, não alimente a morte. Vai diante da morte e dá uma palavra para ela. Sai da minha casa, saia da minha vida, saia da minha estrutura. Deus não trabalha com gente fazendo de conta. Olhem bem para mim, irmãos. Eu sou casada com um homem ligado lá em cima. Eu sofri um bocado, irmãos, por não ter a mesma força, por não ter a mesma visão. Humanamente falando, eu poderia ter desistido. Mas não foi assim que Deus fez. O Senhor disse, você não é Ele, e Ele não é você. Ele é meu e você é minha. Deixa eu tratar contigo. E o Senhor me levou para uns lugares melhores. Ele me levou para os lugares mais no chão. O Senhor me levou para o chão da terra. Essa noite, você percebeu a hora que começou a chover? Quem percebeu a chuva? Você ouviu o barulho dela? Alguém levantou para abrir a janela, ou você estava acordado, alguém foi ver? O que você sentiu? Você sentiu o cheiro de terra? Aquele cheiro bom, o cheiro da roça. Cheiro, você fala, meu Deus, quanto tempo faz que eu não sinto o cheiro da terra? Nossa. A gente é familiar da terra.
Por isso que debaixo da minha cama eu tenho que ter um paninho sempre limpando. Por isso que lá perto da nossa casa a gente tem que estar sempre um paninho no chão. Porque a nossa cara tem que estar no pó, irmãos. É no pó que a gente recebe as revelações do Senhor. Quantos dias você não entendeu? Quantos dias você não vai entender? Quantos dias você vai falar assim, mas será que eu estou com essa gente certa? Será que essa gente é certa mesmo? Tu dizes. Você que sabe. O que o Espírito de Deus diz no seu espírito. Os que são carne falam da carne, mas o que é espiritual fala do espiritual. Homens espirituais discernem as coisas espirituais. Não é o que achamos, não é o que pensamos, não é eu penso que tem que ser assim, eu tenho que ser assim, não. Faz o que queres, Senhor. Um dia, irmãos, eu vou falar isso e já vou partir para terminar. Já contei isso aqui diversas vezes. Eu estava num culto e na hora da oferta as crianças vieram. Pastora, você não tem vergonha de contar isso? Não, eu não tenho vergonha, eu tenho vergonha diante de Deus. Mas eu quero contar para você o porquê que é importante a gente ter proximidade com o Senhor. Porquê que é importante a gente saber que o céu está aberto e tudo o Senhor vê, tudo Ele sabe. As crianças vinham, todo mundo vinha trazer as ofertas. E as crianças faziam uma filinha e vinha com envelopinho, e trazia envelopinho vazio e colocar no gasofilácio. Eu fiquei muito brava com aquelas crianças. Eu disse, vocês estão gastando dinheiro à toa. Vocês estão pegando envelope e trazendo aqui na frente desnecessariamente. Falei assim. Tomara que você nunca tenha falado nada na hora errada para a pessoa errada. Eu falei desse jeito. O Espírito Santo não se agradou do que eu disse. O Espírito Santo falou no meu espírito e disse assim, quem você pensa que você é? Eu disse, eu não sou ninguém, Senhor. É bom que você continue sabendo que você não é dona de nada. Eu sou Senhor de tudo. E você não pode impedir dessas crianças aprenderem a trazer no altar o que elas não têm ainda, mas elas vão ter. Sabe quem eram essas crianças? Era a Marcela, era a Bruna, era mais 2, 3 que tinha. Não tinha muito mais que isso. E elas ficaram quietinhas. O recado que eu tenho para você nesta noite de poder é esse. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo por falta de visão. Não entristeça ou não entristeçais o Espírito Santo por falta de fé, por falta de maturidade, por falta de proximidade, por falta de conhecimento. Oremos, irmãos. Quando oramos, ore de verdade. Ore com a certeza de que o céu está aberto e que os vales. Ezequiel teve uma experiência surpreendente. Os ossos, irmãos, se juntaram, se colocaram de pé. Veio carne sobre os ossos, veio pele sobre os ossos, mas ainda faltava vida. E o Senhor diz assim para o profeta: sopra o espírito de vida. Nesta noite, irmãos, nesta campanha que nós estamos, na campanha do milagre, vamos aproveitar a oportunidade. Nós estamos levantando as nossas mãos para abençoar nossa casa. Nós estamos orando na grande cadeia de oração. Nós estamos profetizando 40 dias. Nós estamos vindo de 20 dias. Nós não podemos esquecer que nós estamos no ano do céu aberto e o sobrenatural já está acontecendo. Não vai acontecer nem antes e nem depois, mas a hora que você pensar assim, ó, agora não dá mais, o Senhor vai falar assim: agora você sai de cena, porque sou eu que vou fazer o trabalho. E o Senhor vai fazer como que carruagem de fogo pegasse as suas coisas e fizesse você prosperar. Creia em milagres. Creia em milagres. Eu recebi milagres no meu corpo. Era para ter amputado meu braço e o Senhor me curou. O Felipe, brincando, machucou o tornozelo, cortou o tornozelo, ia amputar o pé, jogar o tênis fora. E humildemente a gente juntou a nossa fé.
Eu só estou testemunhando porque o microfone está comigo e o Espírito de Deus está sobre mim. Mas traga à sua memória o que o Senhor tem falado para você. Lembra quando Davi matou o leão, matou o urso, e Deus estava preparando ele para coisas maiores? Quando o pregador vem e diz: Deus tem coisas maiores para nós, às vezes nós pensamos que vai vir um pacotinho de coisas maiores e vai ser facinho, vai ser facinho, vai ser facinho. Não existe facinho, não existe facilidade. O que existe, irmãos, é disposição de se entregar, é disposição de rasgar o coração e dizer: a minha condição não dá, o meu raciocínio não dá, mas se o Senhor tomar frente, vai acontecer o que aconteceu no vale. Deus precisava levantar a nação de Israel. Deus tem levantado o nosso país, Deus tem levantado essa nação. Nós estamos passando pela pandemia, nós estamos vencendo a pandemia. Quem foi embora, mas que aqueles que ficaram, nós vamos continuar profetizando e dizendo que o Senhor é Deus em toda e qualquer situação. Você dá glória por isso. Dias desses, a minha veio assim na minha mente: você não vai poder mais testemunhar que o Senhor livrou o pastor, porque Deus livrou o pastor, mas não livrou um monte de gente. Falei: não é essa a palavra, não é essa a palavra é essa. Eu sou privilegiada, eu sou agraciada, porque o Senhor poupou o meu esposo. Mas se o Senhor não tivesse poupado, tem dias que eu olho para minhas meninas e eu falo assim: e se tivesse dado ruim para nós, o que nós íamos fazer? Elas olham para mim assim: mãe, nós íamos estar aonde nós estamos, porque nós não temos mais para onde ir. Olha para quem está perto de você e diz assim: você não tem outra alternativa, não existe outro caminho, a não ser que você queira sair do caminho. Existe só um caminho, existe só um caminho que nos leva ao céu, existe só um caminho que nos leva a andar sobre milagres, e esse milagre está aqui nesta noite. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Adoradores, subam aqui, os cantores. Quando o profeta profetizou vida sobre o vale de ossos secos, o Senhor estava dizendo: eu quero restaurar a sorte do meu povo. Nesta noite Deus está dizendo para você, irmã: tenha bom ânimo, levante sua cabeça. Chore sim, chore, mas chore diante de quem pode enxugar as suas lágrimas. Você, homem, que está cansado de: pastora, parece que eu estou esmurriando ponta de faca e eu não estou vendo mudança. Esta noite o Senhor está dizendo para você: aguenta mais um pouquinho, porque o vento vai passar sobre ti, o vento vai soprar sobre ti. Se você não está aguentando a pressão, se você não está aguentando os olhares, se você não está aguentando as palavras malditas a respeito de você, esta é uma noite que você vai dizer: sopra Espírito de Deus na minha vida, sopra vida sobre a minha vida, sopra força sobre a minha vida, sopre saúde sobre a minha vida, sopre sabedoria sobre a minha vida, sopra, Senhor, do teu Espírito, sopra do teu Espírito. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos.
Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.